11 anos de idade. E a descoberta da cidade grande, Cuiabá é uma cidade pequenininha, comparado com o Rio de Janeiro, na época, a capital, foi um deslumbramento, né? E eu tive uma juventude caracterizadamente como todo jovem normal tem. Eu fui peralta em algumas ocasiões, fui solidário em outras, nada que eu fizesse que me arrependesse até os dias de hoje. Comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos de idade. Trabalhava? Já com 16 anos? Fui trabalhar na Rádio Continental, no Rio de Janeiro, na organização Rubens Berardo. Comecei como rádio escuta, aquele que fica anotando a programação, a propaganda. Depois gostaram muito do que eu escrevia, fui ser redator e continuei posteriormente como speaker de campos, de esportes amadores. Mas eu estudava num colégio de padre e era muito difícil porque o sábado e domingo eu estava comprometido com os esportes amadores. E não podia faltar, naquela época, a igreja muito rígida no domingo, a missa, e eu tinha que faltar. Houve uma certa incompreensão de parte a parte, aí eu mudei de colégio, e aí as coisas ficaram difíceis para eu ir trabalhar na Rádio Continental, saí, e fui trabalhar como desenhista de um arquiteto muito bom. Então, o senhor vai contar como é que foi aí como desenhista, porque agora nós temos que fazer um comercial, né? O professor César Marques e o Major Lincoln, eles são as potências do curso Maxi, que prepara para concursos públicos e vestibulares. Estabilize o seu futuro, matricule-se no curso Maxi, 2643-3575. E não vamos esquecer também da Maranata, que é um oceano de roupas fashion. Galeria Teresópolis, loja 56 e 57. Mulher chique, veste-se na Maranata. Não me deixe que eu já volto. Rapidinho. Por favor. Estamos dando prossecução ao programa Hora da Terceira Idade na TV Cidade, canal 9. Telefone 2642-7776. Antônio Carlos Dantas é o diretor da Unopar, a maior universidade do Brasil. Cursos reconhecidos pelo MEC. Aulas uma vez por semana. Mensalidades pequeninas que cabem no seu bolso. Unopar fica pertinho da rodoviária, logo fica pertinho de você para tudo. É só soltar na rodoviária, ó. Telefone 2643-5770. Ligue. Você aí, da terceira idade, que não tem curso superior, o caminho é Unopar. E agora vamos continuar com o professor, para aqueles que ligaram agora, professor Nélio Paes de Barros, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Economia Política da Urbanização, pós-graduado em Gestão Empresarial, é membro da TL, etc. Professor, nós ficamos penduradinhos, relacionado com... O senhor foi trabalhar com 16 anos e o segundo emprego relacionado com desenhista, porque é arquiteto, gosta de desenho, né? E como é que foi isso daí? Foi com Adalberto Ascioli, fiquei um longo tempo com ele. Depois fui trabalhar com o arquiteto Sérgio Bernardes, um arquiteto muito bom, mas nesse intervalo eu já tinha feito o vestibular para arquitetura, passei e terminei a arquitetura. A federal era lá na URCA, né? Na época era Universidade do Brasil, né? Era. Com um reitor notável chamado Pedro Calmon, que até hoje desperta admiração no meio cultural. O meu marido, ele era presidente do diretório da faculdade que ele fazia. E o Pedro Calmon me deu a igreja, então eu casei na igreja da reitoria. Eu também. Ah, foi! Porque era presente que ele nos dava, né? Exatamente. Os alunos que casavam, ele dava presente da igreja, porque era uma igreja caríssima, só os magnatas casavam lá. E eu casei nessa igreja, que depois pegou fogo. Foi, né? Infelizmente,
uma perda, né, valiosa. Mas foi um casamentão, professor, porque lá é um espetáculo. Mas fala. Bem, aí eu terminei o curso de arquitetura. Aí foi trabalhar? Fui trabalhar na em Brasília. Petrobras? Não. Teve um concurso da Petrobras nesse intervalo. Eu fui trabalhar em Brasília, junto ao Ministério da Justiça, com Abelardo Jurema, quando então veio o resultado do concurso da Petrobras. Eu saí do Ministério e fui trabalhar na Petrobras. Fui primeiro para o terminal marítimo Almirante Barroso, que fica no litoral paulista, junto à cidade de São Sebastião, onde eu tive a chance então, de projetar aquelas instalações. E aposentou-se com não, 30 anos? Não. Trabalhou quanto tempo lá? Eu trabalhei na Petrobras durante 3 décadas. 30 anos. 30 anos. E não, eu entendi que você perguntou se eu me aposentei com 30 anos. Não. Eu me aposentei com 47. Com 30 anos de trabalhos na Petrobras, somando os outros, deu para me aposentar bem. E depois que terminou o trabalho da Petrobras, porque eu projetei várias obras no Brasil, no exterior, graças a Deus, tudo com relativo sucesso, porque as obras projetadas no Iraque foram devidamente bombardeadas. Então, não ficou pedra sobre pedra. Mas depois que eu terminei a Petrobras, eu me interessei pela essa parte de ambiental, que eu já estava terminando esse tipo de estudos, então fui trabalhar no programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, no Comitê Brasileiro, com uma pessoa extraordinária chamada Haroldo Matos de Lemos. Uma figura notável. E ajudei a organizar a Rio 92, fui membro do brasileiro na Conferência de Rio +10 em Joanesburgo. Pude trabalhar ao longo de educação ambiental para mais de 4.000 professoras ao longo do gasoduto Bolívia-Brasil. E quando foi planos diretores também, o senhor fez? Planos diretores na época da Petrobras, né? Foi plano diretores de refinarias, terminais marítimos. Projetei também o terminal marítimo em Angra dos Reis, aqui pertinho. E projetei desde os escritórios em Nova York, que a Petrobras tinha naquela época, o escritório de Brasília, fazendo a decoração de interiores dela. Mas o trabalho que mais me emocionou foi o trabalho na Amazônia, onde eu tive a chance de ser o autor do programa de gerenciamento ambiental no setor petróleo na Amazônia, que foi seguido rigidamente pela Petrobras. Razão porque ela recebeu um prêmio internacional em relação a como lidar com a floresta. O trabalho não foi meu, dizer, Nélio fez isso. Não. Eu tive chance de reunir um conjunto muito grande de 10 grandes cientistas da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Econômico, parte geógrafos, médicos, e com isso se montou um esquema muito bom que eu procurei dar viabilidade e, por sorte, a diretoria executiva naquela ocasião aceitou. O senhor trabalhou, porque trabalhou 30 anos na Petrobras, o senhor casou com quantos anos? Eu casei com 27 anos. Antes da Petrobras? Antes da Petrobras. Sei. Eu fui louco o suficiente para casar logo. Eu me apaixonei pela minha mulher. Foram 6 meses de namoro e casamento. E tem 2 filhos? Eu tive 3. Infelizmente, o mais velho faleceu. E qual é o nome dos 2? Os 2, um tem, talvez por falta de imaginação, Nélio. Falta de imaginação, não. E a moça é Luciana, médica, trabalha com psiquiatria. Ela está em Recife, porque ela criou raízes em Recife, no sentido de que lá ela fez mestrado, doutorado, dá aula na universidade, lá em Pernambuco. E está muito feliz lá. Ela saiu dessa frição. Tem netinho? Não tem. Ela saiu dessa loucura que se chama Rio de Janeiro, né? Que nós não dormíamos à noite até ela chegar do escritório, do consultório. Mas ela está muito bem lá. E Pernambuco foi uma surpresa fantástica para mim.
todo o estado, em especial a faixa litorânea. Tem um museu belíssimo do Ricardo Brenan, que é considerado um dos 25 melhores do mundo. E tem um rejuvenescimento da área portuária, uma renovação urbana belíssima, que todos deviam ver como se trabalhou bem nesse aspecto. Agora, é o reflexo do Brasil, essa enorme diferença de renda, né? Esse é um problema. E, professor, do seu passado e do seu presente agora, o senhor qual gosta mais? No momento atual, eu vivo sempre mais intensamente. O presente, né? Com as limitações da idade, é natural. Isso aí. Mas, aí o professor se aposentou, deixou tudo isso, né? Eu deixei todas as... Aí foi ser professor universitário, que foi meu professor, como eu já falei, na Universifes, e foi um excelente professor. Sartini também foi maravilha. Aliás, todos os professores de lá, todos eles naquela época, todos eram bons. Muito bons. Eu, a minha exceção, claro. Mas essa parte de aula, eu dei aula na universidade. De que o senhor era professor lá? Foi meu professor de? Lá na Univerte? Olha, eu não sei exatamente qual era a área na Univerte que eu dei. Dentro da FESO, eu dei Geografia Política e Econômica. Não, mas na Univerte era relacionado... Teve um curso relacionado de meio ambiente, né? Isso aí. Esse foi o curso. Eu me lembro dos aquíferos, e mais não sei o que, mas não sei o que lá, eu não me lembro. Placas tectônicas. Mas, professor, no outro bloco, nós vamos entrar em dois assuntos, que é relacionado com terremotos, né? E como que a gente vai planejar o futuro para os nossos netos, porque sem água não vai ter vida, né? Então, no outro bloco, nós vamos conversar sobre isso. E agora nós vamos falar no residencial da terceira idade, a pousada preferida dos idosos, Rua Tenente Luiz Meirelles, número 2958. E o telefone é 2742-8866. E a pousada fica na Rua Tenente Luiz Meirelles, número 2958. Vamos repetir, 2958. Não me deixe que eu já volto numa rapidez incrível, depois dos nossos comerciais, por favor. Este é o terceiro módulo do programa Hora da Terceira Idade na TV Cidade, canal 9, telefone 2642-7777B. O segredo do método Callan é: quanto mais você repete, melhor irá lembrar. Matricule-se no curso Potter e vai constatar essa verdade. No curso Potter, em 2 anos, você fala fluentemente o inglês. Aulas 5 vezes por semana. Telefone 3641-0211. Vamos repetir para lembrar sempre. 3641-0211. Método rápido e dinâmico de inglês é no Potter com o professor Philip Riley. E vamos continuar com o professor Nélio Paz de Barros, graduado em arquitetura, etc., como eu já falei. Mas agora nós vamos perguntar, porque fizemos aí um apanhado da biografia do professor e tal, que aliás teve uma vida muito bonita, de estudo, de casamento. Casamento com a mesma mulher, né, professor? 56 anos. Com a mesma mulher, isso é inédito. Né, Lúcia? Mas isso aí. Mas, professor, vamos falar agora, porque em Nepal, 2 terremotos, logo, uma semana depois, ou nem chegou a uma semana. Por quê? O que aconteceu? E o que é terremoto? Vamos falar nesse fenômeno aí de Nepal. E falar o que é epicentro também. Tá, perfeito. Eu gostaria que colocasse a figura número 1, que ela demonstra a existência do que é o nosso planeta.
O nosso planeta, a parte da vida que nós assim conhecemos, os oceanos e os continentes, estão numa fina placa que varia de 5 até 30 quilômetros de profundidade. Depois nós temos um manto, que tem um manto superior e um inferior. Se nós mergulharmos 2.900 metros, vamos encontrar o manto, atravessamos o manto superior e pegamos o manto inferior. E se formos até 5.100 quilômetros, nós vamos encontrar o núcleo, que tem mais ou menos 2.000 quilômetros de distância. Porque a Terra toda tem 12.000 quilômetros. Olha, se esses continentes estão na crosta terrestre, eles estão caracterizadamente flutuando em cima desse manto. Através de quê? De placas que têm fissuras. É como uma casca de ovo quebrada. Essa é exatamente a nossa Terra. Então essas cascas se mexem. Por que elas se mexem? Porque dentro da Terra é uma ebulição constante. Então nessa ebulição constante, no local onde as placas se encontram, é provocado o terremoto. E no local das placas que existe o ponto de encontro, é o chamado epicentro. Então o terremoto é ocasionado pela movimentação das placas. Mas o normal é um e o outro daqui a muitos anos, né? Não, essa placa do Pacífico, ela está numa movimentação muito grande. Lembre-se que algum tempo atrás nós tivemos um tsunami, foi lá exatamente numa placa contígua a ela, que é com a placa do Índico. Então nós temos, é um planeta vivo, nós temos a Índia, ela é uma placa que caminha contra a placa eurasiana. O que ela fez? Ela bateu na placa eurasiana, fez levantar o Tibete e está em constante atrito uma com a outra. Ao passo que a Austrália, né, ela também era muito mais ao sul e ela caminhou para o norte. E a parte de placa que mais se movimentou ao redor da Terra, por incrível que pareça, é a América do Norte. Ela já passeou muito. Brasil e África, vamos chamar assim, continente sul-americano, ela está abrindo, cada vez se distanciando mais, e está comprimindo as outras placas adiante. Então, até que se nós quiséssemos fazer a ponte entre África e o Brasil, há milhões de anos isso era possível, agora não mais. Mas, sem brincadeira, esse afastamento do lado de lá, o que aconteceu? Criou os Andes, que é o encontro da placa, sobe a Terra. Em alguns lugares afunda. Hoje a África, a parte da África do Sul, ela está levantando por pressão dessas placas diversas. E a Terra é um planeta vivo. E o vulcanismo é a característica disso. O que deu razão à vida, porque o vulcanismo é que criou a atmosfera na face da Terra. Aí a química fez o restante. E vai chegar aqui? Não, nós estamos no meio de uma placa que o Brasil está muito bem situado. Nós podemos ter acomodações de terra, agora tremores com intensidade, não. Nós pegamos ondas reflexas. Um lugar que pega muita onda reflexa da placa do Pacífico é Manaus, por exemplo, a Amazônia. Porque no Peru dá o tremor, vai ressonância, vai chegar até Manaus. E nós temos também uma coisa chamada acomodação do terreno, criada por uma série de fatores. Às vezes muitos solos são como gesso, eles têm características, eles começam a ser comidos pelas águas subterrâneas e desabam os trechos. Então nós temos, por exemplo, no Nordeste um fenômeno interessante. Em João Câmara tem uma trinca na nossa placa, de vez em quando João Câmara treme também. Mas nós, esse terremoto de grande poder, esse problema nós vamos ter. Nós temos outros problemas que são de origem político-administrativa, mas esse de caráter geológico nós não temos, felizmente. Então eu quero... Professor, uma vez eu fiz um soneto e eu terminei assim: Brasil privilegiado, não tem vulcão, não tem tufão, não tem terremoto. Aí quando eu vi começar aí o vulcão a chegar por aqui, o terremoto, eu digo, tem que modificar o soneto. Ou modificar a placa tectônica, né? Pois é. Agora, você sabe que nós, no Nordeste especialmente, tem um problema que é não ocasionado por isso, mas o encontro da placa ali, ela passa pelos Açores. Açores é uma ilha vulcânica. A Islândia, ela é cortada de uma placa voltada para a Europa e a outra do Atlântico, mas os Açores
é vulcânico. E há um receio de vamos dizer, uma face do vulcão até o fundo do mar desabar e provocar um tsunami. É uma coisa mais preocupante que nós, porventura, tenhamos, isso pode acontecer daqui a milhares, milhões de anos. Professor, tem esse astrofísico aqui, talvez quem é assinante do Globo leu essa matéria. Astrofísico americano, vencedor do Nobel, deixou de priorizar estudos sobre o universo para tratar de um tema mais urgente, as mudanças climáticas. Então, ele fala aqui que nós devemos fazer com que planejar a cidade do futuro. Então, pergunto eu ao senhor, é muito necessário... Não, eu primeiro queria falar nele porque ele achou que tinha que priorizar, porque ele cuidava das estrelas quando estourava, parará, mas ele achou mais importante o estudo da cidade do futuro. Então, eu pergunto ao professor, e nós vamos responder no outro bloco, o que a gente tem que fazer para salvar os nossos netos, né, de amanhã não ter água, porque eu me lembro, não sei se foi o professor, que falava muito dos aquíferos, que aqui tinha água pra caramba. Como é que agora nós não temos água? Então o professor vai explicar isso no outro bloco, né? Porque agora, dinheirinho nos bolsos dos patrão e patrãozão. A Unopar é a número 1, corra, aproveite, que aula semanal, só uma, é isso aí, matricule-se na Unopar. Este é o quarto e último bloco do programa Hora da Terceira Idade na TV Cidade, canal 9, telefone 2642-7776. Matricule-se no curso Potter com o professor Felipe Hiller, Rua Heitor de Moura Estevão, 279, Várzea. Potter, inglês tão rápido que parece mágica. 3641-0211. 3641-0211. E vamos continuar com o professor, aqui, o professor Nélio, mas antes eu quero dar um recadinho relacionado com o Túlio, que sexta-feira se apresentou no Hotel Vila Nova, com um êxito de sempre. E do evento que ele se apresentou foi do Jorge Serafim, que é presidente de uma ONG. Túlio Serra é exímio com seu teclado, que é uma verdadeira orquestra. Parabéns, Túlio Serra. E a Marli Saraiva, 2641-4525. Não recebi a programação, mas liga para lá e vocês vão saber. 2641-4525. Vamos falar agora, dia 30, na Casa de Portugal, tem o encontro dos corais, às 19 horas. Dá um pulinho lá, porque deve ser bonitinho, né? Acabou, não tem mais. Agora vamos falar com o nosso professor Nélio Paz e Barro, graduado em arquitetura. O professor agora vai falar relacionado com... Você me falou mudanças climáticas, né? Ah, mudanças climáticas, nós ficamos penduradinhos, né? Exatamente. Então, vamos lá. Como é que nós vamos nos programar para o futuro? Né? A cidade, como é que vai ser a cidade do futuro? De certa forma, a mudança climática nós sua estamos casa já vivenciando. né? A sua casa já é, Já né? é preparada. Também arquiteto, né? Mas o que nós temos é que nós já começamos a vivenciar mudanças climáticas. Ela é ocasionada por quê? Por fenômenos como chuvas torrenciais, muito fortes, pontuais. Nós tivemos aqui em Teresópolis, em 2011. Começando em Caraguatatuba, há muitos anos atrás, e vem uma série de fenômenos climáticos muito rigorosos, eu diria perversos mesmo. E o acúmulo muito grande de tornados no meio oeste americano, muitos furacões no extremo oriente, na parte do Japão, China. Isso caracteriza o quê? Mudanças climáticas.
Tem duas correntes que são antagônicas sobre isso. A primeira delas, ela aborda que a mudança climática é ocasionada pelo homem, através do processo civilizatório, na qual obriga a fazer uma queima muito grande de produtos fósseis, carvão, petróleo, etc. E que é esse acúmulo de gás carbônico na atmosfera que cria o fenômeno efeito estufa, e com isso a Terra esquenta e, por consequência, não tem deglaciação. Isso é um fenômeno assim, que não é o natural, né? É um artificial, ocasionado digamos. pelo homem. A outra corrente diz que não. É natural. Que é natural, é um ciclo que é provocada pelo Sol. O nível de radiação solar é que vai provocar isso. E ao contrário do aquecimento, nós vamos caminhar para um resfriamento. Então, isso é que se chama mudanças climáticas. O que é que nós podemos fazer com ela? A primeira coisa é o seguinte: a humanidade, bem ou mal, ela está destruindo a natureza como um todo. Ela pode até dizer que o efeito climático não é ocasionado pela queima do fóssil. Mas nós temos um sistema humano perdulário. Nós somos capazes de criar lixos em abundância, nós somos gastadores de água, de tudo, nós somos escravos de shopping center. Então, o homem, dentro da sua política de produção e consumo, ele está buscando ter. Ele não quer ser nada. Ele quer ter, quer possuir, e com isso ele abandona as coisas antigas e é uma criação de lixo. Um exemplo típico, o processo tecnológico. Nós temos aí, por exemplo, gravação que antigamente era com linha, eu peguei isso na Rádio Continental, fio metálico. Isso mudou mais tarde para cassete, hoje em dia é vídeo DVD. De DVD nós temos agora aquele pequenininho, né? O pendrive. E o que acontece? Tecnologia! É tecnologia, mas isso cria um lixo industrial fantástico. Então nós deixamos essa chamada pegada ecológica, que é a criação de plásticos. Meu Deus do céu! Esse consumo de plástico é um produto que a natureza ainda não tem micro-organismo capaz de devorar. Então isso vai acumulando, acumulando, acumulando. Nós só temos um remédio para isso, se continuar assim. É pelo menos pegar e provocar uma triagem para isso ser armazenado em algum lugar e não dispersado na natureza. Exatamente. Nós temos cidades que estão crescendo de maneira absolutamente sem ritmo nenhum, alucinadas, invadindo o leito dos rios, provocando erosões, por consequência enchentes, que virão a priori, porque o rio vai ficar assoreado, morar em todas as partes que são encostas, com nível de escorregamento muito grande. Então, nós somos uma sociedade perdulária e inconsequente. Então, nós não aplicamos os nossos conhecimentos, os nossos recursos, no sentido de, primeiro, reciclar, reutilizar quando possível e, acima de tudo, respeitar a natureza. Então, nós temos um sol abundante, porque não utilizarmos esse sol para iluminar a nossa casa, acabando principalmente aqui em Teresópolis, cidade úmida, de certa forma, pelo fato de ser montanha, com muita chuva. Uma criação de ar. Nossa, a água vai acabar acabando. Vai acabar acabando. Mas o que nós temos é o seguinte: com o sol dentro, nós temos um nível de saúde muito maior. Menos alergias, menos problemas. Então, e menos gasto com energia elétrica. Água de chuva. Essa água de chuva pode ser reaproveitada. Sem tratamento nenhum, ela pode servir para molhar todo o nosso, no momento de seca, ter água para molhar o jardim, para lavar o carro, para lavar as cozinhas. Então, professor, é todo um processo chamado desenvolvimento sustentável. E assim, para terminar, o que é aquífero? Aquífero, ele é Porque provocado... meu pai dizia, nós temos não sei o que, aquífero, e a água do Brasil não vai acabar nunca. Acaba. Mas nós temos rapidinho, que eu queria fazer uma ligeirinha com o professor. Tá. O aquífero, ele é provocado pela chuva, que penetra na terra, começa a encontrar rasgos entre as rochas e se acumula no leito.
Nós temos aqui o aquífero Guarani. Ele é muito grande, ele pega boa parte do sul do país, além do trecho da Argentina e Paraguai. Qual é o problema do aquífero? Primeiro, a utilização predatória dele, porque ele demora anos para ser formado, séculos. Então, essa realimentação dele é demorada, não pode ser uma exploração maluca. E nós estamos fazendo essa exploração assim meio... Nós temos um aquífero brotando em alguns lugares, como essas fontes termais, mas isso é natural, isso está dentro do processo de poder ser realimentado. Mas quando começa a ele utilizar para o homem gastar nas cidades para lavar a calçada com ducha, fazer a vassoura hidráulica, aí nós somos realmente perdulários com esse bem precioso que chama-se água. A água é a razão da vida. Não existe vida sem água. É um líquido precioso, né? Muito. É o bem mais precioso que nós temos. Sem água, não sei o que vai acontecer. Mas, professor, eu agradeço demais tudo que o senhor fez aqui, mas eu queria fazer agora uma ligeirinha, uma brincadeirinha. Qual é a comida? Mas assim, a resposta é sim, não, tá bem. Uma comidinha gostosa. Feijoada. Feijoada. Brasileiro. Uma sobremesa. Pudim de leite. De leite. Olha, tá ganhando feijoadas e pudim de leite aqui no programa. Todo mundo gosta disso daí. E quando o professor se fortalece emocionalmente? Vendo alegria, provocando alegria, socializando conhecimento. Qual o pecado que não devemos cometer? A falsidade, né? Como o professor define seu estilo de vida? Sou um ser humano com defeitos e virtudes. Qual o melhor conselho pode dar para um adolescente? Estudar. É mesmo, né? Olha, esse conselho eu dou toda hora para os meus netos. Quando eles dizem qualquer coisa, eu digo, estudar. Não quero nada de vocês. Tal pra caramba, um professor maravilhoso. Isso não é mentira, não. Todo mundo sabe que isso aí é verdade. Todo mundo que conhece o professor Nélio. Não é, professor? É verdade. Dá um tchau pro telespectador. Dá um tchau. Felicidade. Vida longa e próspera. Inscrevam-se na Unopar, a maior universidade à distância do Brasil, reconhecida pelo MEC. Diploma é igualzinho ao presencial. Material gratuito. 2643-5410. Finito. Agradeço a minha equipe, aos convidados, diretores, patrocinadores e a vocês que estão do outro lado da telinha. Se não fosse vocês estarem aí, não teria propósito eu estar aqui. Até a próxima semana com mais um programa Hora da Terceira Idade na TV Cidade. Bye!